me chamo Márcio Martins, eu moro aqui em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e esse mês eu completo 44 anos. Há cerca de um ano e meio atrás, eu fui diagnosticado com artrose no quadril, em ambos os lados, e que o meu caso seria solucionado somente com a colocação de 2 próteses. Desde então, fui aconselhado a tentar levar o mais adiante possível essa cirurgia, né? E então eu comecei a diminuir as minhas atividades que eu tinha também, né, anteriormente, porque as dores também foram aumentando com isso, né? Então eu comecei a sofrer mais com dores, em ficar em pé, até para dormir estava começando a ficar bem difícil, né? Eu já não estava conseguindo dormir direito, até porque as dores começam a se espalhar pelo corpo, né? No ombro, na cervical, enfim, estava bem difícil, porque conviver com a dor é meio complicado, né? Então, tu não consegue pensar direito, a tua vida começa a se concentrar só nas dores e como diminuir elas, e tu acaba deixando de aproveitar um monte de coisa. Então eu ouvi falar da Avalon e tentei contato com o pessoal e pedi uma sessão para mim, né? Não sabia como é que funcionava, e graças a Deus eu fui aceito, e desde então comecei as terapias e já estou na 4ª sessão. A primeira sessão, eu confesso que quando eu voltei para casa eu dormi muito bem, uma noite de sono que eu não tinha há muito tempo, mas as dores durante a semana aumentaram, né? Elas começaram a aumentar, e aí eu relatei para o Mauro que nessa semana primeira que eu fiz, a disposição aumentou, mas as dores também aumentaram, né? Estava bem mais disposto, mas com as dores mais fortes. E ele me relatou então que o processo era esse mesmo, e então eu fui para a segunda sessão com essa afirmação dele, e desde então, depois da segunda sessão, as dores diminuíram drasticamente. Assim, eu posso dizer que eu voltei numa vida quase normal agora, porque as dores diminuíram 80% a 90%, né? Claro que eu ainda estou me cuidando, mas eu já consigo caminhar, eu já consigo fazer atividades que antes eu não conseguia fazer. Remédios eu não estou mais tomando, anti-inflamatórios que eu tomava a cada semana, tomava 2 vezes por semana, né, esses anti-inflamatórios, eu não fiz mais uso depois que eu comecei as sessões, né, então a minha vida mudou, eu posso dizer que muito, porque eu estou dormindo melhor, eu estou bem mais disposto, a cabeça parece que melhorou muito também, né, e então para mim foi uma coisa que está sendo muito válida, e espero que ao final das sessões eu tenha um resultado muito melhor para vir dizer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado. Jane Felicidade. Eu comecei a vir na Avalon por causa das questões de saúde. Já fazia 1 ano e meio que estava fazendo tratamento para tentar controlar a diabetes, colesterol, triglicerídeos, a questão da gordura no fígado, da esteatose, a glicose, mesmo com toda a carga de medicação que eu tomava, ela se mantinha muito elevada, em torno de 250, às vezes em jejum chegava a 120, 150, não baixava mais que isso. Aí fazia dieta, ia na endócrina, na nutricionista, na academia todos os dias, e o tratamento continuava mais ou menos a mesma coisa, trocava a medicação, aumentava a medicação. A pressão também se conservava geralmente 15/10, 16/10, mesmo com toda a carga de medicação, mesmo com exercício físico, com dieta. E agora, depois de 18, 19 sessões, né, a semana passada, eu fiz de novo exames, porque eu percebi que os tratamentos começaram a surtir um efeito bem diferente, né, de antes, em função que eu perdi bastante peso e consegui me sentir melhor, fui vendo a pressão se manter em ordem, se manter 12/8, 12/10, por aí, 11/9, e fui diminuindo a medicação, fiz exames no laboratório, levei para endócrino e ela ficou surpresa porque a minha glicose está se mantendo em 90 e diminuiu a medicação
já tirou todos os medicamentos, deixou só um por enquanto. A tendência é, se a glicose continuar baixando muito, tirar toda a medicação e aí eu vou ficar sem precisar medicação para controlar a glicose. Ela está se mantendo em 90 permanentemente, não está mais oscilando. A pressão também está se mantendo em ordem e o restante também está tudo em harmonia, tudo equilibrado. Continuo fazendo exercício, continuo com a mesma rotina, né, de alimentação, só que agora os resultados estão vindo de uma forma muito rápida, sendo que antes, em 1 ano e meio de tratamento, com uma carga muito grande de medicação, os resultados eram muito reduzidos, assim, não dava para perceber muita coisa. Mas é isso que eu percebi, que depois que eu comecei a fazer o tratamento aqui, a mudança foi muito rápida. E principalmente para conseguir resultados assim na perda de peso e na mudança dos resultados dos exames. Meu nome é Ana Maria Cardoso Kirchhoff, eu tenho 77 anos. Há cerca de 5 anos atrás, eu tive um câncer de mama. E como todo mundo sabe, o tratamento é bastante, né, severo. E no meu caso foram muitas quimioterapias, muitas radioterapias, cirurgias, etc. E eu fiquei, na verdade, assim, com várias sequelas após esse tratamento, certo? Eu tive uveíte e herpes ocular, eu tive perda de visão, eu tive também uma queda muito grande na minha imunidade. De lá para cá, eu tenho tido bastante dificuldade em conservar um nível, né, de imunidade assim, compatível com o que a gente precisa. Eu fiquei sabendo deste tratamento na Câmara e vim aqui, conversei com as pessoas aqui, fiz a inscrição e eu fiz 10 sessões, né? Principalmente para a minha imunidade mesmo, porque a questão do meu olho, dos meus olhos, eu não tenho como reverter este problema, né? Porque o que eu perdi, eu perdi. Eu não tenho como reverter essa situação. Porque além disso eu fiquei com problema de luminosidade, né? Eu tenho bastante dificuldade à luz, então por isso até que eu estou com óculos. E eu fiquei então, vim para cá para tratar a minha imunidade. Eu fiz apenas 10 sessões, como eu falei, e aí depois dessas 10 sessões eu voluntariamente fui até o laboratório, fiz um exame de sangue, né, um hemograma, para ver como estava a minha imunidade. E o resultado assim foi muito surpreendente, porque eu estava com uma imunidade baixa no início e havia crescido, havia aumentado, né, a minha imunidade, plaquetas e leucócitos e tudo mais, em 50% do valor que estava. Então, assim, foi muito surpreendente para nós, né? Infelizmente, naquela oportunidade, mês de dezembro, eu não tive como permanecer no tratamento, mas eu pretendo dar continuidade agora, que as coisas também já se estabilizaram e que eu conversei com o pessoal aqui e vou dar continuidade porque é um tratamento assim que vale a pena se fazer e que surgem resultados assim inusitados que a gente não espera. Meu nome é Julian, eu tenho 36 anos e comigo eu tive, né, um tumor, né, cerebral que veio, né, na região esquerda da minha cabeça, né. Isso, tem um tumor cerebral, né? Quando a gente descobriu a SER, ele já estava fazendo o tratamento de quimioterapia, radioterapia, mas a gente percebeu que com as sessões da SER, ele reagiu ainda melhor aos ciclos de quimioterapia, sem ter grandes efeitos adversos negativos, né? E ele já fez 28 sessões na Câmara, ele faz 2 vezes por semana. E os últimos os exames de sangue sempre muito bons, com níveis bons, indicando que ele está com a saúde muito boa, né? Muito forte para receber as medicações e tudo mais. E ele se sente muito bem toda vez que vem aqui, né, Ju? Graças a Deus, sente muita energia boa, muita energia positiva. E os últimos exames de imagem mostram que o tumor,
ele deu uma regredida. Ainda mostra sinal ativo, né, do tumor, mas que ele deu uma regredida, o cérebro do Julian voltou a estar alinhado, né? Então, nós só temos obtido resultados positivos aqui com a SER, né? E tem nos ajudado muito, tanto na questão física, da matéria, quanto espiritual. Tanto para ele quanto para mim, né? Então, eu sou Francine, tenho 35 anos. Eu vim procurar a SER num momento muito difícil da nossa vida, o diagnóstico de tumor do meu esposo. Eu estava no fundo do poço emocionalmente, assim, me sentindo sobrecarregada. Fazia uso de antidepressivo, de medicação para ansiedade. E após essas 15 sessões da SER, né, eu só tenho obtido resultados positivos também. Faz mais ou menos uns 2 meses, eu já estou aqui na SER há 6 meses, faz uns 2 meses que comecei a retirar as medicações. O da ansiedade eu já não tomo mais, o da depressão estou reduzindo a dosagem e estou reagindo muito bem. Me sinto muito bem cada vez que eu venho aqui, cada sessão. E eu acredito sim que é a SER que me dá essa energia, essa força de vontade assim para conseguir largar essas medicações. Eu tive efeitos positivos com a SER, uma gratidão imensa por ter descoberto, né, o pessoal aqui da SER. E isso só vem agregar a nossa vida, assim, a tudo que a gente está vivenciando, que não é fácil. E vamos continuar, não vamos largar a SER nunca mais, né, amor? Quando eu cheguei aqui, eu tava com crises de ansiedade, que eu achava que isso não existia, eu achava que era bobagem. Até quando eu ouvi alguém dizendo, tô tendo crise de ansiedade, eu dizia, não, isso não existe, veio no corpo. Então, quando a gente chegou aqui, eu conversei um pouco com o seu Mauro, aí ele perguntou se eu queria experimentar a câmera, eu fui, experimentei e me senti leve, com muito sono, já fazia muitos dias que eu não estava dormindo, com muito sono, muito lerdinha, não conseguia fazer nada. Eu ia fazer alguma coisa, parava, sentava, pensava, eu vou fazer isso, o que eu vim aqui fazer? Então, eu passei dias assim, 2, 3 dias assim, na segunda sessão também, aconteceu eu ficar mais calminha, e eu já comecei a ver o resultado da ansiedade, começou a passar, o formigamento começou a passar, dores de cabeça também, dormi super bem. Então, a partir daí eu comecei a ver resultados e eu me mudou muito, muito. Em relação à ansiedade eu não tenho mais nada, acabou, sumiu completamente todos os sintomas. Então estou super tranquila. Segurança, me deu uma maior segurança também. Confiança em fazer realmente o que eu quero fazer, ir atrás e buscar por aquilo que antes eu ficava na dúvida, vou ou não vou, será que vai ser bom, será que não vai ser? Agora não, agora eu vou ali e faço, tá tudo certo.